Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Comigo hoje, professor Tony. Tony, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Osmar. Estou aqui para colher aí todos os comentários de vocês, todas as perguntas, para a gente fazer uma aula super dinâmica, super interativa, né, Osmar? Legal, Tony. Obrigado por estar aqui trabalhando junto com a gente, trabalhando para o 8º ano. E lá no final da aula tem tarefa, hein, Tony? Tem tarefa. Queria mandar aqui um bom dia para os alunos da Escola Estadual Senador Vicente Prado de Itapuí, participando também, juntamente com a Escola Professor Queiroz Filho, de Leme, né? Entre outras escolas também, a professor Sérgio da Costa, a professora Maria José. Legal. Um olá para todos os alunos, um bom dia para todos vocês que estão participando, agora com 25.270 Que legal, que bom. A tarefa da aula de ontem, gente, ela já está disponível para vocês. Devem ter recebido a notificação, tá? E a tarefa já está postada lá, é só entrar lá e cumprir com a tarefa. Depois da aula de hoje, a gente posta a tarefa novamente, Sim. tá? E assim vai. É só uma atividadezinha, tá? Você chega lá, analisa direitinho, sempre o foco da aula de hoje. Vai ter o link do vídeo, né? O vídeo vai estar disponível. Assiste a aula novamente, se tiver alguma dúvida, e vai lá e faz a atividade. Lembrando que está valendo presença, né? Lembrando, boa, Tony, lembrando que está valendo presença. Ela é registrada, né, automaticamente, né, quando você entra lá e acessa a atividade. Participe, é extremamente importante. Vamos lá, Tony? Bora! Vamos começar. Título da aula de hoje, razão, significado e divisão. Vamos partir lá para a segunda aula. Material do Aprender Sempre. Aí temos um módulo de 6 aulas que se encerra a semana que vem, tá ok? Hoje, inclusive, a gente já gravou a chamadinha para vocês das aulas da semana que vem e já deixo o convite, tá, para as próximas aulas. Tudo bem? Tá? Olha lá, como já é de praxe, nosso diretor vai colocar a habilidade que nós vamos desenvolver e trabalhar hoje, que trata da resolução e da elaboração de situações problema que envolvam a variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas. Falamos de grandezas ontem. Utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. O objeto de conhecimento são problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais, naturalmente aí aparecendo sempre a questão da própria grandeza. Já está aparecendo para vocês aí, tá, a primeira atividade, tá? E a primeira atividade, ela é um textinho para vocês completarem essas lacunas. Vamos fazer a leitura, Tony? Bora. Tá. A turma do 8º ano da escola de Pedro tem 18 meninos e 22 meninas. Uma das maneiras de comparar esses números é calcular aí aparece a lacuna, para vocês completarem, entre eles. Então, a razão entre o número D e o número D, quase que eu falo a resposta, dá uma coceira para falar a resposta, é 18 sobre 22, ou, tá, aí coloca uma fraçãozinha, que é igual a 9/11, aí está a fração simplificada, ok? Se a razão do número de meninos em relação ao número de meninas é de 18 sobre 22, e aí aparece uma lacuna para você colocar a fração simplificada. E isso significa dizer que temos na turma 9 meninos para 11 meninas na sala. É esse o texto, Tony. Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Um minutinho dá para eles completarem as lacunas? Ah, dá sim. Acho Tem que bastante dá, né? pista aí, né? Tem Vai dar bastante, super certo. é verdade, bastante dicas, tá? Então, leia com paciência, o nosso diretor vai deixar na tela para vocês. Em 1 minuto, a gente já retorna. Até já.
Tivemos aí, Osmar, bastante participação, principalmente de professores que estão muito preocupados em saber onde está a tarefa, né? Vamos Daqui falar, a Tony? pouco a gente vai Isso, falar. a gente vai falar Mas daqui a assim, pouquinho. antes de mais nada, eu Pois não. queria só passar a resposta do professor Alex Moreira, né? Sim. Que disse que as palavras que completam as lacunas são razão, Ok. meninos, Meninos, meninas, meninas. 18 para 22 e Ok. 9 para 11. Ah, que legal. Tá. É isso aí. Vai complementar alguma coisa, Tony? É isso? Não, não. Aqui de respostas, não, né? Tá Só ok. em relação à tarefa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Tem um pouquinho de paciência, né? Que daqui a É pouco a isso gente aí. já fala. Tá bom, obrigado, Alex. Obrigado a todos que participaram, tá? Vamos subir a resposta, Tony? Tá? Então, é Vamos lá. exatamente essa aí, tá? A gente tem um pequeno texto, né? Que ele vai ajustar essa questão aí da questão da razão, né, a própria descrição, né, do problema, extremamente importante na hora da gente Sim. resolver a atividade. Então, a turma do 8º ano da Escola de Pedro tem 18 meninos e 22 meninas. Tá? Informação importante. Uma das maneiras de comparar esses números é calcular a razão, não é isso? Foco das nossas aulas, entre eles. Então, a razão entre o número de meninos e o número de meninas, tá ok? Nessa ordem, tá ok? Meninos e meninas. A ordem é extremamente Sim, importante. importantíssimo, É 18 dividido por 22, e aqui, ó, ou 18 sobre 22 na forma fracionária, que é igual a 9 11avos, e aí está na forma simplificada. Se a razão do número de meninos em relação ao número de meninas é 18 sobre 22, que é igual, aí faz a inversão, né? Aqui está na forma simplificada. Isso significa dizer que na turma temos 9 meninos para cada 11 meninas. Tá? É isso aí, Relativamente muito bem. comum, tá? Dentro de uma sala de aula, né? Se trabalhar Sim. essa questão da proporção. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Tá ok. Tá? Vamos lá para a atividade 2, Tony. Tá? Bora. Olha lá. Tá? Vai aparecer aí para o pessoal, tá? E a gente aguarda. Vamos fazer a leitura? Leia o problema a seguir. No jogo de basquete de hoje, o Daniel arremessou 15 vezes a cesta, acertando 9 delas. Agora indique, na letra A, aí a gente vai descrever algumas alternativas. Na letra A, a razão entre o número de acertos e o total de arremesso. Lembrando Sim. que essa atividade, tá, ela está no caderno Aprender Sempre, lá do 8º ano, volume 1, e está lá na página 58. Tudo bem? Muito Então, bem. a pergunta aí, o Daniel arremessou 15 vezes, acertou 9 delas. Tá? A gente vai trabalhar essa questão aí. E na letra A, a gente quer saber a razão. Olha lá, a razão, tá? Entre o número de acertos e o total de arremessos. Um minutinho. Um já minutinho, retornamos. um minutinho. Participação aí em massa aí, Legal, Tony. 39.200 pessoas, né? Aham. Inclusive os alunos do José Quevedo de Sorocaba acompanhando a aula. Um abraço aí para Aham. vocês. A grande maioria, Osmar, respondeu 9 para 15, né? 9 em cima, o 15 embaixo, né? Sim. Escrito em fração seria 9 quinzeavos. A professora Juliana escreveu 18 trintaavos. Interessante isso que ela colocou, né? 18 E e 30. tivemos também a participação da escola São Paulo da Cruz, né? O Prozoé fez aqui um lembrete para a Sim. gente, né? Escreveu assim, ó:
Lembre-se de simplificar as frações. É verdade, Muito extremamente bem. importante, né? E a simplificação ela facilita muito, inclusive a própria leitura, né? Sim. Então o que que acontece aqui, ó? A descrição do problema permite que a gente chegue a essa conclusão. O Daniel arremessou 15 vezes a cesta, acertando 9. A ideia de fração mesmo, né? Que é Sim. tanto trabalhada nesses materiais do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. E aqui a gente tem o todo e tem a parte, não é Sim. isso, Tony? Então, ele acertou 9 delas. Foi bem, relativamente bem. Então, acertou 9 arremessos num total de 15. Poderíamos Muito bom. simplificar? Poderíamos, né? Mas a própria interpretação, a leitura do problema faz que a compreensão, né, em relação ao número de arremessos e acertos, né, tenha um significado importante nessa ideia, nesse conceito aí, 9 sobre 15, né? Induz você a entender que ele acertou 9 num total de 15. Pode simplificar? Pode, sem problema nenhum. Tudo bem? Isso aí. Vamos lá para a letra B? Bora. Olha lá. Busca-se na letra B a razão entre o número de erros e o total de arremessos. Olha, isso é interessante, Pode ser? hein? Erros e o total de arremessos, tá? Transfere aí essa perguntinha. Vamos aguardar as respostas dos nossos alunos via professores, tá bom? 1 minutinho, já retornamos. Super bacana, viu, Osmar? Bacana. O pessoal respondeu aí quase que unanimidade, né? Legal. Respondendo que são 6 para 15, né? Os alunos 6 para 15, os alunos da escola Manuel Silveira Bueno de Borborema, Taquaritinga, né? Taquaritinga. Responderam 6 para 15 e simplificando 2 para 5, né? Perfeito. Também, muito bem. De novo, né? A razão ela está associada ao quê? A representação fracionária entre o número de erros. Aí é legal que assim, não aparece quanto ele errou aqui, né? Os números que aparecem são o 15, o número total de arremessos, e o 9. Aí a leitura do problema faz que naturalmente você faça a associação. Temos aí 6 arremessos errados num total de 15. Perfeito. Uma coisa interessante aqui que a professora Vera Cleide disse, né? Ela falou assim que é 6 para 15, né? Simplificando 2 para 5. Ok. E ela disse assim, ou seja, a cada 5 arremessos, Daniel errou 2. Boa. Muito legal, né? bacana. Que legal, né? E a gente chega a essa conclusão, né? Quando da simplificação. Né? Sim. Bem legal. Tudo bem? Vamos para a próxima? A razão entre o número de erros e o número de acertos. Tem que prestar Ok? bastante atenção agora, né, Osmar? Bastante atenção, tá? Então, na vamos lá. letra C, a descrição do problema é a mesma. Daniel arremessou 15, acertou 9, e aí a gente quer saber a razão entre o número de erros e o número de acertos. Já retornamos, mais um minutinho.
povo tá afiado aqui, Nossa, Osmar. cara, Olha que aí, legal. dos 41 mil, sempre aumentando, tá 40, bacana, né? muita gente. O pessoal tá respondendo em massa aqui, 6 para 9, né? E simplificando, né? A razão dá 2 para 3, né? Quero mandar aí um olá para os alunos da escola Walter Ferreira de Ribeirão Preto. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela participação. Obrigado mesmo pela participação, extremamente importante, né? Essas primeiras aulas aqui, a gente está retomando todos esses conceitos, Sim. eles são bastante simples, como vocês sabem, a aula ela é produzida em cima do material, em cima do aprender sempre, né? E naturalmente, né, é um passo de cada vez, né, Sim. Tony? Então, vão sendo ajustadas e o grau de dificuldade, à medida que as aulas forem caminhando, elas vão se adequando à habilidade, tá ok? Então, é essa a ideia. Mas extremamente importante nesse momento a participação e essa interação toda, né? Vamos lá, então, como o pessoal bem enviou as respostas aí, temos o total, a razão entre o número de erros, ó, e aqui fica bem claro, informação que não está descrita no problema, Sim. é uma conclusão, ela está implícita. Exato, né? Ela está implícita, é uma conclusão que você chega lendo o problema, e o número de acertos, esse sim, né? Tá aqui descrito no problema, portanto, temos 6 sobre 9. Posso simplificar? Pode, não tem problema nenhum. Devo simplificar? Deve, sem problema nenhum. Tá? A estrutura, né? a colocação da resposta para esse sentido é essa, tá ok? 6 arremessos, né, errados, num total de 9 acertos. Tá? Se a gente for somar numerador e denominador, temos aí o total de arremessos, que é 15. Tudo bem? Vamos para o próximo problema, Tony? Bora, vamos lá. Bora lá, vamos fazer a leitura? O Tony, olha, coincidentemente aí, né? Um tônico aí, bateu algumas faltas no campeonato de futsal lá da escola que ele estuda. Estão registradas no quadro a seguir algumas ocorrências dos jogos, tá ok? Então temos aqui uma tabelinha simples, jogos. Primeiro jogo, segundo jogo. Tá ok? Faltas, tá? Lá no primeiro jogo foram 12 faltas. Foram faltas com gol. Então, a gente tinha lá 15 faltas, dessas foram convertidas 12. Tá ok? 12. Um desempenho muito bom, por sinal, né? E a gente vai perceber na representação fracionária. Lá no segundo jogo, o que aconteceu? Tivemos um total de 10 faltas, tá? E com a conversão em gols, tá? De 8 deles. Então, está montada a estrutura aqui. E aí, o que a gente oferece para você, tá? A razão entre os gols e o total de faltas cometidas, tá ok? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Temos faltas com gol, razão, gols foram 12, num total de quanto? Num total de 15, fazendo a associação aqui com a primeira linha, tá? E na segunda representação fracionárias, temos a mesma situação, gols 8, num total de 10. Deixa eu limpar a luz aqui para descongestionar, tá? Beleza? Aí vem a pergunta, é possível concluir que a razão entre o número de gols e o total de faltas cometidas no primeiro jogo é igual à do segundo jogo? E aí a gente quer que você descreva rapidamente essa justificativa. Pode ser? Pode ser, bora. Um minutinho e a gente já retorna também. Até já.
É isso aí, Osmar. E o pessoal está respondendo muita coisa interessante aqui, né? Estou até concordando aí com o professor que disse assim, muito interessante esse problema. Professor Célio Bernardes, acho que é isso, né? Se eu falei o nome errado, me perdoe, tá? A professora Juliana mandou dizendo que as razões são iguais, mas a quantidade não. Aham. As frações são equivalentes. Bacana, né? Escola Estadual Samuel Clabin. Equivalente, né? Estão dizendo que as frações são equivalentes. E os alunos do Terezinha da Fonseca Pares também disseram que é igual, 4/5, né? A Melissa, do professor Francisco, a professora Francisca também diz que sim, elas são iguais às razões, né? Porque as frações são equivalentes. É legal, né, Tony? Toda vez que a gente consegue, né, o material consegue dar sentido prático à Sim. matemática, né, fazer essa coisa viva dos números, né, o aluno entender que aquilo ali realmente está presente, existe algo muito comum, né, então realmente a gente consegue dar um sentido. E é esse o objetivo. Vamos subir a resposta? Tá? Bora. Vai aparecer, pessoal, nosso diretor vai fechar. E é possível concluir que a razão entre o número de gols e o total de faltas cometidas no primeiro jogo é igual à do segundo jogo? Bom, a resposta é sim, né? Como o pessoal já bem observou. E aí vem a justificativa, né, Tony? Apesar do número de gols e o de faltas serem diferentes, como a gente já percebeu nos dois jogos, quando nós calculamos a razão, encontram-se frações equivalentes, né? E parece que foi a palavra-chave das respostas foi exatamente essa, né? As frações equivalentes. Que, por sua vez, quando simplificadas, e aí, né, a gente volta lá naquela questão, né, que o pessoal tanto falou, né, lá na atividade anterior do jogo de basquete, da simplificação, ela é importante, que aí você consegue estabelecer o quê? Uma comparação e concluir a resposta, né? Exatamente. E é exatamente isso, né? Que, por sua vez, quando simplificadas, veja, palavras interessantes aí, né? Palavras-chave, elas determinam o mesmo resultado. Se os nossos estudantes, os nossos alunos perceberem isso aí, é extremamente importante, né? E aí, o que se faz? Professor, precisa simplificar a fração? Bom, necessariamente, quando você tem lá o probleminha lá do basquete, 6 em 15. Poxa, eu entendo que eu errei 6 num total de 15 mas aí quando você estabelece uma comparação, né, fica mais fácil identificar. Tudo bem? Então, realmente é essa a ideia. Vamos para a última atividade, Tony? Bora. Lá, o salário do Marcelo é R$ 2.800. E o do Jefferson tem um salário de R$ 1.400. A gente quer saber a razão entre os salários do Marcelo e do Jefferson, tá? E aí aparecem as alternativas. Um minutinho, já retornamos. Tudo bem? Resposta muito simples, acho que o pessoal pegou aí o fio da meada, né? Sim. Então responderam que a razão é igual a 8, né? E eles lembraram da ideia do respectivamente, isso é importantíssimo, 8 né? ou 2? 2, perdão. É 2, Vamos saber a resposta? Perdão. Vamos estabelecer a razão entre o salário do Marcelo, a leitura não é o salário do Jefferson por Marcelo, tá? Marcelo e Jefferson. Marcelo, R$ 2.800, Jefferson, R$ 1.400, tranquilo, né? Então, o Marcelo ganha o dobro lá do Jefferson, realmente a alternativa D. Perfeito. Okay? Perfeito. Vamos falar da atividade, Tony? Vamos lá. Da tarefa? Tá? Vamos falar. Então, o que vai acontecer? Terminou essa aula, gente, vai aparecer, tá? O Centro de Mídias vai encaminhar para cada um de vocês, tá? O estudante, tá? A notificação da sua tarefa. Isso vai acontecer em todas as aulas. Exatamente. Okay? Você clica lá no ícone, tá? E vai ser direcionado para essa tarefa, tá?
vai Diga, em Tony. turmas, né? Você desce lá, rola, tem lá onde tem uns chapeuzinho de estudante, o capelo, você clica ali onde está turmas e lá vão estar as atividades lá aparecendo para a sua turma. Nosso né? diretor Seleciona sua consegue turma. fechar aqui, diretor? Tiago, consegue fechar aqui? Deixa eu ver se consegue. Acho difícil, né? Tá. Então, pequenininho. aqui, ó, tá vendo, ó, tá? Aparece um menininho aí com um chapeuzinho, formando, né? Ó, clica nele. Aqui aparecem as minhas turmas, tá ok? Para os nossos estudantes já vai aparecer o quê? O direcionamento da tarefa dele. Da tarefa. Tá ok? E aí clica lá e ele é direcionado automaticamente para ela. É isso, Tony? Isso aí, perfeito. Perfeito? Tá ok, tá? Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem a análise da nossa aula de hoje, fazerem os seus comentários, deixarem aquelas opiniões que são sempre importantes, tá ok, gente? Eu agradeço a participação de todos, continuem com a gente, continuem assistindo as aulas. Da minha parte, eu me despeço. Até a próxima. Tony, obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Essa semana a gente vai ter um pequeno tutorial também para localizar as tarefas. Aguardem aí. Beijo no coração e até amanhã. Obrigado. Até.